Olá, aluno dos sextos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula falando sobre métodos de separação dos materiais, do volume 2, da unidade 3, das páginas 12 a 19. Então eu preciso que você pegue seu livro didático para a gente dar continuidade a mais essa videoaula, ok? Então vamos lá dar início. A aula de hoje é sobre métodos de separação dos materiais. Você aprendeu que a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de substâncias. Mas será possível separá-las? Frequentemente utilizamos vários métodos para separar os componentes de uma mistura. Alguns bem simples, mas outros mais complexos. Então, um dos motivos para isso é a obtenção das substâncias. Dessa forma, é possível ter materiais puros para ser utilizados novamente ou simplesmente para que sejam identificados. Agora nós iremos conhecer alguns processos que permitem a separação de misturas simples. Na página 13, nós vamos conhecer os métodos de separação de misturas heterogêneas. O primeiro método é de separação da areia e água. Então, uma das maneiras de separar a mistura de areia e água, formada por duas fases, no entanto uma mistura heterogênea, é deixar o sistema em repouso para que, após algum tempo, a areia se deposite no fundo do recipiente. Assim, pela ação da gravidade, o material mais denso, no caso a areia, se deposita abaixo do material menos denso, que é a água. Então, a gravidade terrestre corresponde à força de atração que a Terra exerce sobre o corpo, colocado na sua superfície. Então, todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Então, isso está relacionado à força gravitacional. Logo aqui abaixo, nós temos o exemplo da água mais areia em um copo. Então, essa mistura ela pode ser separada através de um processo chamado de sedimentação, onde a água, que é menos densa, fica na parte superficial, e a areia, que é mais densa, ela fica depositada no fundo do recipiente. Então, a deposição de um sólido no fundo de um recipiente é chamado de sedimentação. Logo aqui abaixo, nós temos um saiba mais. Então, aqui ele fala sobre um outro processo de separação que é chamado de centrifugação. O sangue, como nós já estudamos anteriormente, ele apresenta no aspecto visual uma única fase, ou seja, uma mistura homogênea. Mas no aspecto microscópico, ele apresenta mais fases, porque você consegue visualizar os componentes que estão ali dentro do sangue. Então, a centrifugação, ela faz esse processo de separação de alguns componentes do sangue, como vocês conseguem visualizar nessa imagem aqui. Mas o que seria o processo de centrifugação? Então, é um aparelho, um equipamento que é utilizado nas indústrias, principalmente a indústria farmacêutica. Então, esse equipamento ele consegue separar os componentes que estão no sangue através desse processo chamado de centrifugação. Então, esse aparelho ele vai girar muito rapidamente e vai conseguir separar, como vocês estão conseguindo observar nessa imagem aqui, os componentes que estão dentro do sangue, como os glóbulos, o plasma, e também as plaquetas. Então, logo aqui abaixo na página 14, nós temos a separação do líquido do sólido. Então, esse processo, depois de passar por aquele processo chamado de sedimentação que nós vimos anteriormente, essa técnica de separação é chamado de decantação. Então, depois que o sólido se depositou ao fundo do recipiente, você pode fazer desta forma aqui, como a gente está mostrando nessa imagem, o processo de separação. Mas também existe outro método que é bastante utilizado, que é a separação também de sólido líquido, que é um processo chamado de filtração. Então, logo aqui abaixo, nós temos o Fazendo Ciência. Esse Fazendo Ciência você pode fazer na sua residência. Ele é bem simples. Ele vai mostrar o processo de separação dos componentes também, através de um processo chamado de filtração. Então, nós temos aqui esse recipiente, que é uma garrafa PET, que ela foi cortada ao meio e colocado o bico dela para a parte inferior, como vocês estão observando aqui. Depois foi colocado algodão, areia fina, areia grossa e algumas pedras, que são chamadas de britas, pedacinhos de pedras. Então, você pode colocar a água suja aqui dentro que ela vai filtrar. No entanto, essa água ela não é própria para consumo. Então, nesse experimento, ele vai separar somente as partículas maiores que estão dentro do líquido, como você pode observar aqui. Então, é bem simples. Depois que vocês fizerem esse experimento, vocês podem responder essas questões aqui abaixo.
Então, nessa imagem aqui, ela mostra um outro processo chamado de filtração. Esse processo está presente na preparação do tradicional cafezinho. Então, ao adicionar água quente ao pó do café, os componentes solúveis, aqueles que são dissolvidos, são extraídos por uma técnica conhecida como extração. E a borra, que é o pó do café, fica retido no papel filtro, por filtração. Então, nesse processo aqui, de fazer um cafezinho, nós utilizamos dois métodos de separação, de misturas, que é a extração, tá? Como vocês podem observar aqui, e também a filtração, ok? Vamos aqui embaixo para o Saiba Mais. Então, aqui o Saiba Mais, ele mostra para vocês um equipamento que é utilizado para pessoas onde o rins não funciona mais de forma eficiente. Então, aqui nós temos um equipamento chamado de diálise. Tá? Então, o que ele faz? Ele retira o sangue do corpo da pessoa e esse equipamento ele filtra, retira todas as impurezas, todos os componentes tóxicos que estão no sangue, que podem ser prejudiciais para a nossa saúde. Então ele faz esse processo e depois esse sangue é colocado novamente no corpo da pessoa. Vamos passar para o outro processo de separação de mistura heterogênea, que é chamado de decantação. Então, esse processo, chamado de decantação, ele é utilizado para separar líquido e líquido. Tá? E geralmente nós utilizamos um funil. Então, esse funil aqui ele é muito utilizado para a separação de misturas como óleo e água. Então, vamos só conhecer mais um pouquinho aqui. Então, as misturas heterogêneas, líquido-líquido, como óleo e água, podem ser separadas por decantação. No entanto, é necessário um aparelho especial, funil de separação. Ao colocar a mistura dentro do funil, após certo tempo, o líquido mais denso fica na parte inferior e o líquido menos denso na parte superior. Dessa maneira, ao abrir a torneira, há o escoamento gradual da fase líquida inferior, que é recolhida em um recipiente. Depois da retirada do líquido mais denso, fecha-se a torneira para retirar o líquido menos denso do funil, que deve ser retirado pela parte superior da vidraria, evitando a contaminação do líquido escoado. Então, nesse funil aqui, nós temos bem aqui assim, nessa parte aqui, uma torneirinha. A pessoa abre a torneirinha e retira todo a água, a água que está embaixo, porque a água ela é mais densa do que o óleo, então ela fica na parte inferior. Então, o óleo, como ele é menos denso, então ele fica na parte superior. Então, ele vai abrir a torneirinha e vai deixar todo o líquido sair. Antes de derramar o óleo, então fecha-se a torneirinha e ali você consegue separar a água do óleo através de um processo chamado de decantação, que é um processo de separação de líquido. Agora nós vamos conhecer aqui embaixo outros processos que são bem simples também, que é a separação de misturas também heterogêneas. Tá? Então temos aqui a catação, que é o ato de quê? De você catar, utilizar as mãos para separar aquela sujeirinha que está no feijão, aquela sujeirinha que está no arroz, é o mesmo que vocês estão observando aqui abaixo, aqui no processo de coleta seletiva, onde as pessoas estão catando, estão retirando aqueles materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Logo aqui embaixo nós temos outro processo também que é chamado de peneiração. Então, a peneiração também é bem simples, então é quando você usa uma peneira para retirar alguma coisa que seja maior ou diferente da graduação daquela peneira. Então, ela é muito utilizada para fazer bolos, também principalmente na construção civil. Então, essa técnica aqui é uma técnica de separação de sólidos, sólidos. Aqui embaixo, na página 17, nós temos mais alguns métodos de separação de misturas heterogêneas. Então, nós temos aqui a ventilação, que ela também é bem simples, onde as pessoas utilizam a força do vento para retirar aquelas partículas indesejadas aqui misturados aos outros componentes. Então, nós temos aqui nessa imagem uma pessoa que está utilizando uma peneira e está jogando ao ar o café para retirar aquelas folhas ou mesmo alguma sujeira que está junto, misturado com o café. Então, isso é chamado de ventilação. Então,
Então aqui embaixo nós temos um processo chamado de livigação. Então esse processo de livigação ele é muito utilizado, né, no garimpo. Então vamos só ver aqui o que seria esse processo de livigação. Então outro processo utilizado na separação de componentes sólidos, né, que apresentam densidades diferentes, é a livigação. Então nessa técnica o componente menos denso é retirado por um fluxo de água. É o que acontece, por exemplo, nos garimpos, dentro dos rios, né, o minério é separado do cascalho. Tá? Então é um processo muito utilizado, né, nos garimpos, que é chamado de levigação. Agora vamos conhecer os métodos, né, de separação de misturas homogêneas. Aqui embaixo nós temos um outro fazendo ciência que é bem simples também. Vocês conseguem responder essas duas questões, né, sem precisar fazer, né, o experimento, mas se você quiser fazer também é bem simples. Tá? Ele vai demonstrar um processo de separação, né, de misturas homogêneas por um processo chamado de evaporação. Nós vamos conhecer mais aqui embaixo, né, esses processos. Então, o método mais simples para separar uma mistura homogênea do sal e a água, por exemplo, e deixar essa solução numa fonte de calor para que ela evapore. Então, dessa maneira, restará no recipiente o material sólido formado pelo sal que está dissolvido naquele solvente, no caso na água, né? Esse processo, conhecido como evaporação, é muito utilizado nas salinas, locais nos quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos, para que a água evapore gradualmente e se obtenha, ao final, o sal de cozinha, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam como é que é extraído, né, o sal do mar, ou de onde vem, né, o sal de cozinha que nós utilizamos. Então é desta forma aqui, né, que é extraído, através de um processo chamado de evaporação, ok? Então logo abaixo aqui nós temos um outro processo, né, que é chamado de destilação simples. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles programas, né, de sobrevivência, né, que passa, né, nos canais aí, né, de televisão, né, que tem aquelas pessoas, né, que ficam, né, no local onde não tem água doce. Então o que eles fazem? Eles fazem um processo de destilação simples. Eles retiram o sal da água, né, ficando somente a água ser consumível. Então nesse processo podemos dizer que a evaporação é a técnica usada para obter o componente sólido que está dissolvido no líquido. Portanto, o componente líquido é perdido no processo. Por quê? Porque a água evapora, né? Então não tem como reaproveitar a água. Mas nesse outro processo que eu acabei de falar para vocês, que é chamado de destilação simples, não, a gente consegue separar, né, os dois componentes que estão ali e utilizá-los dois. Então, entretanto, quando há interesse em recuperar o solvente, no caso o líquido da mistura, realiza-se um processo, né, ou um método, né, de separação conhecido como destilação simples. Né? Então, na destilação simples, tem como a gente fazer, né, a separação, no caso do sal e do líquido, e aproveitar os dois. Né? Então, essa técnica ela só pode ser utilizada em laboratórios, pois a água obtida é isenta de qualquer outra substância, porém, na solução inicial, ou seja, na água pura. Ou seja, é água pura. Em razão dessa pureza, a água destilada, como também é conhecida, é frequentemente usada na produção de medicamentos, por exemplo. A destilação é também muito empregada na indústria petrolífera para a obtenção, né, das diversas frações do petróleo refinado. Porém, a mistura homogênea líquido-líquido é separada nos seus componentes mais simples por uma coluna de fração, né, ou uma coluna de fracionamento, num processo conhecido como destilação fracionada. Né? Então, nós temos ali o processo de destilação simples, né, que pode ser utilizado para separar os dois componentes, né, duas misturas. Então, nós temos aqui o processo de destilação simples e também o processo chamado de destilação fracionada. Agora, vamos conhecer, né, como ocorre esse processo de destilação, né, fracionada. Então, um dos produtos mais importantes da economia mundial é o petróleo. Então, a matéria-prima para vários setores da indústria. Então, esse líquido é encontrado em camadas bem profundas da Terra. Assim, quando localizado em regiões oceânicas, é extraído pelas plataformas petrolíferas, né, como vocês estão observando aqui ao lado. Então, ao ser retirado, né, do fundo do mar, o petróleo bruto e as suas impurezas passam por vários processos físicos de separação, entre eles a filtração e a decantação. Então, na filtração, as impurezas maiores, como pedaços de rochas e areias, são removidas. A decantação é utilizada para separar o petróleo da água do mar.
Por ser mais densa que o petróleo, a água salgada se separa. Então, a mistura resultante composta de várias substâncias enviadas a refinarias, a fim de que seja fracionada, isto é, separada em componentes mais simples. Então, esse processo, né, de separação é chamado de destilação fracionada. Então, vamos ver como é que acontece esse processo nessa imagem logo aqui abaixo. Então, nós temos aqui, né, a petrolífera. Então, aqui, o que eles fazem? Eles retiram, né, o petróleo, né, do mar, e aqui eles já fazem um processo de separação através, né, de um processo de decantação e também filtração. Depois que ocorre esse processo, né, esse primeiro processo, né, de separação, esse petróleo bruto, né, que é a matéria-prima para vários outros produtos, ele é mandado, né, para uma refinaria. Então, nessa refinaria, eles vão ter lá uma torre de fracionamento. Então, nessa torre de fracionamento, tá, é onde eles conseguem tirar, né, os subprodutos, né, do petróleo. Tá? Então, nós temos aqui, né, alguns subprodutos, né, do petróleo, como o betume, né, que é feito o asfalto, né, o combustível para trem, combustível para avião, né, combustível para caminhão e ônibus, combustível para outros automóveis, né, solventes e gases. Então, vocês podem observar, né, que tem vários, né, estágios da retirada, né, desses componentes, até chegar aqui em cima, né, que é o gases, né, que são os gases, né, tanto o GNV, né, como o GLP, que são o gás de cozinha e o gás também, né, para automóveis. Né, o gás ele fica aqui em cima porque ele é mais leve, então o gás ele fica na parte, né, superficial. Já como o betume ele é mais pesado, ele é mais denso, então ele fica na parte inferior da coluna de fracionamento ou da torre de fracionamento, ok? Então aqui nós temos um organizar as ideias, tá, onde vocês irão responder. Tá, é bem simples, nós vamos pegar essas palavrinhas que estão aqui, né, nesses quadros, e vão colocar aqui, né, nos tipos de misturas. Tá? É bem simples. E aqui, na página 19, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Ok? Muito obrigado e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero deixar uma dica muito importante nesse momento que estamos passando, que é de lavar bem as mãos e usar máscaras para cuidarmos da nossa saúde e também da saúde de toda a nossa família. Muito obrigado e até a próxima videoaula.